Boa noite, seja bem-vindo a mais uma transmissão aqui da Igreja Batista Confissão Reformada. É um prazer estar falando com você mais uma vez, expondo a palavra do Senhor. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você que me assiste aí do outro lado, você que me ouve, é um prazer estar aqui com você mais uma vez. Eu gostaria desde já de pedir que você colocasse aí o seu comentário, o seu joinha e falasse aí se está chegando bem a nossa imagem e o nosso áudio, para que aí a gente consiga monitorar daqui e tentar fazer da melhor maneira possível. Então, aqui estamos nós mais uma vez para proclamarmos a palavra do Senhor. O nosso texto base nesta noite é Efésios, capítulo 2, versículos 1, 2 e 3. Esse é o nosso texto base. E o que nós pretendemos fazer aqui hoje é caminhar sobre esses textos e enxergar quem nós éramos antes de Cristo, quem nós éramos sem Cristo, e também mostrar o que é o ser humano sem Cristo. Atualmente nós temos dois tipos de pessoas no mundo: aqueles que creem em Cristo e passaram da morte para a vida, e aqueles que rejeitam Cristo e ainda estão mortos em seus delitos e pecados, como nós veremos na nossa exposição de hoje. Então, nós tentaremos mostrar para aqueles que já creem em Cristo de onde Cristo os resgatou e mostrar também para aqueles que rejeitam Cristo aonde eles se encontram e oferecer para eles a oportunidade de serem retirados de lá pelo poder do sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, sem mais delongas, eu gostaria de ler com você Efésios, capítulo 2, versículos 1, 2 e 3. Diz assim a palavra do Senhor: Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos e pensamentos. Como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira. Vamos até o Senhor em oração. Pai Santo, aqui estamos mais uma vez reunidos para pregarmos a Tua palavra. Eu suplico que o Senhor me ajude, me dando da Tua ousadia, da Tua intrepidez, da iluminação e da direção do Teu Espírito, para que eu pregue a Tua palavra com fidelidade. O Senhor sabe das minhas dificuldades, o Senhor sabe de todas as minhas questões, mas eu suplico a Ti que nesta noite me ajude e que me faça depender totalmente do Senhor, e que a Tua palavra seja viva através dos meus lábios, para que o nome de Jesus Cristo seja glorificado através da pregação fiel da Tua palavra. Faça isso em nome de Jesus e para a glória dele mesmo. Amém. Uma pergunta que vem à nossa mente, e eu quero aqui começar com ela, é se o ser humano é basicamente bom, ou se essencialmente o ser humano, ele mais ali no íntimo do seu ser, ele tem o fluir da bondade. Certamente, se nós respondermos isso de forma filosófica, a resposta será sim. Se nós perguntarmos, por exemplo, para a filosofia do humanismo, a resposta certamente será que sim, que o ser humano é basicamente bom e ele é essencialmente bom, e que todos os problemas que o ser humano tem, eles precisam apenas de alguns ajustes para serem resolvidos. Ajustes como mais investimentos na educação, mais investimento em questões sociais, melhorias na economia, e uma vez que fizermos isso, a probabilidade da criminalidade, da violência e das dificuldades que o ser humano tem na sociedade, ela irá diminuir. Então essa seria a resposta do humanismo. Mas eu acredito que, como cristãos, nós precisamos buscar a resposta para essa pergunta
nas páginas das Escrituras, porque esse texto que Paulo escreve à igreja de Éfeso vai nos dizer de forma poderosa quem é o ser humano sem Cristo. E como eu disse aqui, Paulo irá mostrar para aqueles irmãos da igreja de Éfeso quem eles eram antes de Cristo, e logo depois, nos versículos posteriores, ele vai mostrar para aquela igreja quem eles se tornaram após terem se encontrado com Cristo. Então, nós iremos cobrir hoje esses 3 versículos, mostrando quem nós éramos antes de conhecermos a Cristo e quem é qualquer pessoa da raça humana, em qualquer lugar que ela esteja, sem Cristo, qual é o estado que ela se encontra. E na semana que vem a gente pretende cobrir os versículos restantes, mostrando quem nós nos tornamos depois que nos encontramos com Cristo. Eu quero contextualizar você, porque essa carta de Paulo, ela é bastante poderosa, e Paulo fala muitas coisas que nós precisamos compreender, e até para entender a conexão que ele nos oferece aqui nesse texto que nós lemos. Se nós voltarmos no capítulo 1, basicamente o que Paulo faz é no versículo 1 e 2, ele oferece uma saudação à igreja de Éfeso. Logo em seguida, dos versículos 3 até o 14, ele vai fazer uma exaltação da Trindade. E ele vai fazer isso dizendo que o Pai escolhe aqueles que serão salvos, o Filho salva aqueles que o Pai escolheu, e o Espírito aplica essa salvação que o Filho propôs e sela aqueles que foram salvos. E aí Paulo vai levantar essa espécie de doxologia ou uma exaltação da Trindade nos versículos de 3 até o 14. Aí do versículo 15 até o versículo 23, Paulo vai orar pelaquela igreja. E nessa oração ele vai pedir coisas maravilhosas para essa igreja. E aí eu gostaria de ler com você aqui a partir do versículo 16 até o 19 do capítulo 1, para a gente tentar fazer uma conexão com o texto que nós lemos no capítulo 2. Ele diz assim no versículo 16 do capítulo 1: Não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. A oração de Paulo aqui por essa igreja é para que Deus conceda aos irmãos, ele fala o que ele chama aqui de espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Paulo vai até Deus e ora por essa igreja, para que essa igreja conheça a glória do Pai revelada em Jesus Cristo. A partir do versículo 18 ele diz: Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, o que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Na segunda parte da sua oração, ele pede para que Deus ilumine os olhos do coração dos irmãos, e essa iluminação é com o objetivo de fazer com que os irmãos conheçam a esperança que eles encontraram em Cristo, para que eles também entendam a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, e que ele também nos ofereça uma compreensão de como Deus atuou de forma poderosa ao nos oferecer salvação em Jesus Cristo. E ele termina o versículo 19 dizendo: para que a gente conheça a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da força poderosa que há nele. Então Paulo ora para que Deus mostre àquela igreja quem eles eram e o poder que Deus operou através da morte de Cristo e aplicou na vida deles. E depois que ele pede que Deus mostre para eles o poder do Evangelho, ele agora chega então no capítulo 2, versículos 1, 2 e 3, que nós lemos, e ele vai mostrar para essa igreja aonde eles estavam antes de Cristo, para que eles compreendam depois
o poder que Deus exerceu sobre eles, os transformando de uma maneira poderosa, poderosa. Então ele começa no versículo 1 dizendo: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Quando nós falamos do estado do homem sem Cristo, nós estamos tratando de uma doutrina histórica do cristianismo, chamada a doutrina do pecado original. A doutrina do pecado original, ela discute basicamente o seguinte: quais foram as consequências do pecado de Adão e Eva e em qual grau ele afetou o restante da raça humana. Então a doutrina do pecado original, ela não busca simplesmente compreender qual foi o pecado original, mas ela também busca compreender as consequências que a desobediência do primeiro casal trouxe sobre o restante da raça humana. E nós sabemos que as consequências foram drásticas. Foram drásticas. Por exemplo, um teólogo chamado R.C. Sproul, ele diz que o ser humano, depois da queda, ele está num estado de corrupção radical. E o que ele quer dizer com esse estado de corrupção radical? Ele diz que a palavra radical significa raiz. E explica, portanto, que o ser humano foi contaminado desde sua raiz, ou seja, no mais íntimo do seu ser. Ele é essencialmente pecaminoso, ou seja, ele não se torna pecador ao pecar. Ele peca porque é pecador por natureza. A confissão de fé, a Confissão Batista de Fé de 1689, ela fala o seguinte sobre o ser humano depois do pecado. Olha o que diz a Confissão Batista de 1689. Ela diz: por este pecado, se referindo ao pecado original, nossos primeiros pais decaíram de sua condição original de retidão e comunhão com Deus. No pecado deles, nós também pecamos, e por isso a morte veio sobre todos, e todos se tornaram mortos no pecado, e totalmente corrompidos em todas as faculdades e parte do nosso corpo e alma. Então a Confissão Batista de 1689, juntamente com essa afirmação aqui do R.C. Sproul, ela afirma que o ser humano, depois do pecado, ele foi contaminado em todas as áreas da sua vida, de tal maneira que a sua mente está manchada pelo pecado, os seus pensamentos estão manchados pelo pecado, o seu coração está manchado pelo pecado, e não há nenhuma faculdade da pessoa humana que não tenha sido contaminada pelo pecado. Um outro teólogo chamado John Stott, ele diz o seguinte: o homem parece ser incapaz de dirigir os seus próprios negócios ou de criar uma sociedade justa, livre, humanitária e tranquila. O próprio homem está fora dos eixos. O Stott reflete sobre a condição do homem depois do pecado original, e ele diz que o homem se tornou incapaz de construir por si mesmo uma sociedade justa, uma sociedade livre, uma sociedade humanitária e uma sociedade tranquila. E como ele disse aqui, o homem parece estar fora do eixo. Basta nós olharmos para a nossa sociedade e nós iremos comprovar isso de uma forma simples e clara, que o ser humano não está no seu estado normal. E isso é consequência do pecado original que agora contaminou todo o ser humano, todo o ser humano. E por isso nós estamos chamando esse sermão de No Cemitério do Pecado. No Cemitério do Pecado, porque como Paulo disse aí no versículo 1, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. A palavra transgressão, ela dá a ideia de um pequeno delito, a ideia de uma violação, mas basicamente, e talvez eu quero chamar a sua atenção aqui para esse sentido, esse último sentido da palavra transgressão aqui, que é desvio do caminho. Uma transgressão é desviar-se do caminho. Ao passo que a palavra pecado, nós sabemos que literalmente a palavra pecado significa errar o alvo. Mas em qual sentido que ela significa errar o alvo? Errar o alvo no sentido de não conseguir atingir um padrão estipulado. Então, quando Paulo diz que os homens estavam mortos em suas transgressões e pecados,
Paulo está dizendo que o ser humano, ele não apenas se desviou do caminho original que Deus tinha proposto para ele, mas que ele também jamais conseguirá por si mesmo atingir o padrão que Deus estipulou para a sua criação. Então, os homens, a raça humana, ela não apenas viola a lei de Deus, mas ela também jamais irá se conformar pelos seus próprios meios à luz de Deus. Então, Paulo diz que esse ser humano está morto. Sem Cristo, ele está morto. A palavra morto aqui é necros, da onde vem a palavra em português necrotério. E nós sabemos muito bem o que há ali no necrotério. No necrotério, há pessoas mortas. Então, Paulo começa nos ensinando no versículo 1 que o homem, o ser humano sem Cristo, ele não está doente, ele está morto. Paulo nos afirma que o homem sem Cristo não está simplesmente desmaiado, ele está morto. O homem está morto em seus delitos e pecados e, portanto, como morto que está, ele precisa ser ressuscitado. Ele não precisa apenas de um remédio como um doente. Ele não precisa apenas ser reanimado como alguém que está desmaiado. O ser humano, conforme Paulo nos ensina aqui no versículo 1 que nós lemos, ele está morto, ele está entregue às suas próprias transgressões e aos seus próprios pecados e, portanto, ele jamais conseguirá se achegar a Deus por si mesmo, ele jamais conseguirá atingir o padrão de Deus, afastado de Cristo. E repare aí que no comecinho do versículo 2, ele diz, nos quais costumavam viver. Costumavam viver. A palavra aí, dependendo da tradução, costumava viver, talvez possa ser nos quais costumavam andar. Porque a palavra andar, de acordo com a literatura hebraica, ela traz em si a ideia de um estilo de vida. Ela traz em si a ideia de a essência de uma pessoa. Em outras palavras, Paulo diz que o ser humano está morto em delitos e pecados e todo o seu estilo de vida é marcado pelo pecado. Mas Paulo não afirma somente que o ser humano está morto. Paulo também vai nos mostrar que o ser humano ele é refém de três inimigos. De três inimigos. Quais são esses três inimigos? Ele vai dizer que o ser humano é refém, ele é escravo do mundo, ele é escravo do diabo e ele é escravo da sua própria natureza pecaminosa. Vamos ver primeiramente aí o ser humano como escravo do mundo. Ele diz aí na parte B do versículo 2, ele diz assim, quando seguiam o curso deste mundo. Quando seguiam o curso deste mundo, ou dependendo da tradução, de acordo com o curso deste mundo. A palavra mundo que Paulo usa aí, e ela aparece muitas vezes no Novo Testamento, ela é a palavra grega cosmos. Cosmos. E essa palavra aparece no Novo Testamento com vários sentidos. E o sentido dela vai depender do contexto em que ela aparece. Quero trazer aqui alguns exemplos do uso dessa palavra cosmos. Cosmos pode aparecer, por exemplo, como uma referência a todo o universo criado. Todo o universo criado. Mas cosmo também pode ser uma referência a toda a raça humana. Pode ser também uma referência a isso. Cosmo também pode significar enfeites de beleza. Daí onde vem a palavra do português chamado cosméticos. Cosméticos vem de cosmos. Ela tem a ver com enfeites de beleza. Ali na primeira carta de Pedro, Pedro diz que os enfeites das mulheres não deveria estar em cabelos adornados, mas sim numa atitude interior. Né? Então a palavra que aparece ali para enfeites é cosmos. E um quarto sentido que ela pode aparecer também no Novo Testamento, e é esse o sentido que Paulo usa cosmos aqui, é um sistema que se opõe a Deus, que é contrário à sua vontade, é contrário à sua lei, é contrário à sua palavra. E é nesse sentido, como eu disse, que Paulo vai usar aqui cosmos, vai usar aqui mundo. Então ele diz que esse ser humano morto em delitos, em transgressões e pecados, ele está também andando segundo o curso deste cosmos, segundo o curso deste mundo. E aí nós poderíamos usar aqui uma expressão que esse ser humano, agora como escravo do mundo, ele se torna mundano. E o que significa ser
um escravo do mundo e ser um mundano significa basicamente rejeitar viver em conformidade com os propósitos do Criador. Assumir as ideias, os pensamentos, o estilo de vida, os comportamentos de um sistema que é totalmente oposto a Deus. Ser mundano é ser moldado pelo mundo, ao invés de se amoldar aos princípios de Deus. Então, esse homem sem Cristo, ele se conforma à imagem do mundo e não à imagem do seu Criador. Se nós lermos aqui no versículo 12, aí mesmo no capítulo 2 de Efésios, ele diz o seguinte: naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Naquela época, os irmãos de Éfeso, sem Cristo, assim como todos nos nossos dias também, sem Cristo, estão sem Cristo, separados da comunidade de Israel, ou seja, separados do povo de Deus, e eles são estrangeiros quanto às alianças das promessas, ou seja, eles não têm direito às promessas, e eles estão sem esperança e sem Deus neste mundo. Afinal de contas, não há nenhuma esperança fora de Jesus Cristo. Não há nenhuma esperança fora de Jesus Cristo. Portanto, fora de Cristo, todos nós vivemos consciente ou inconscientemente, de acordo com os padrões e os modelos deste sistema que é totalmente oposto a Deus. Porém, Paulo também diz que esse homem que está morto em transgressões e pecados, sem Cristo, este homem que é refém do mundo, ele também é refém, ele também é escravo do próprio diabo. Ele diz aí, continua falando isso no versículo 2, ele diz: de acordo com o príncipe da autoridade do ar, do espírito que agora tem operado nos filhos da desobediência. Paulo fala aí de um príncipe da autoridade do ar, e ele repete aí, do espírito que agora tem operado nos filhos da desobediência, são palavras sinônimas para se referir ao próprio diabo. Nós sabemos muito bem que quem está por detrás de todo esse sistema mundano que se opõe à vontade de Deus, que se opõe à palavra de Deus, é o próprio diabo. É o próprio diabo. Algumas pessoas cometem dois extremos quando se fala do diabo. O primeiro extremo que algumas pessoas cometem é superestimar o diabo. Superestimar o diabo. Ou seja, dar ao diabo o poder, todo o poder, toda a autoridade, como quem diz que o diabo fez tudo aquilo. Ou seja, tudo é o diabo, e o diabo então se torna responsável por tudo o que acontece. Essas pessoas superestimam o diabo. Mas também tem aquelas pessoas que cometem também o erro de subestimar o diabo. Subestimar o diabo. Essas pessoas dizem nada é o diabo. Ao passo que nós temos de um lado uma pessoa que diz que tudo é o diabo, do outro lado nós temos outras pessoas que dizem que nada é o diabo. Mas as Escrituras nos dizem claramente que o diabo tem sim ação neste mundo. O diabo tem sim ação neste mundo. Paulo chama ele aqui mesmo de o príncipe da autoridade do ar. O apóstolo João, lá na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 19, ele mesmo nos disse que o mundo, ou seja, esse sistema, jaz no maligno. O mundo jaz no maligno, ou seja, o maligno é quem governa esse mundo, esse sistema que é anti-Deus, anticristão. Até mesmo o próprio Senhor Jesus, ali no Evangelho de João, ele se refere 3 vezes ao diabo como o príncipe deste mundo, como aquele que está por detrás desse mundo, desse sistema que se opõe ao Senhor Jesus Cristo e se opõe a Deus. Jesus disse ali ao príncipe deste mundo em João 12:31. Ele se refere ao diabo como príncipe deste mundo em João 14:30. Ele se refere ao diabo como príncipe deste mundo em João 16:11. Ou seja, em outras palavras, o diabo é o senhor desse sistema que se opõe a Deus. E como escravos do sistema, consequentemente, somos também escravos do diabo.
Se nós, como mortos sem Cristo, estamos largados em transgressões e pecados, escravizados por esse sistema que é contrário à vontade de Deus, e quem está por detrás desse sistema é o próprio diabo, quando o sistema mundano nos escraviza, nós nos tornamos também escravos do próprio diabo. Ou em outras palavras, ao amar o mundo, as pessoas se conformam a ele. Paulo fala ali em Romanos, capítulo 12, não vos conformeis com este mundo, ou não vos conformeis com este século, ou seja, cuidado para vocês não assumirem a forma do mundo, cuidado para vocês não adotarem o estilo do mundo, cuidado para vocês não viverem suas vidas à luz do mundo. Cuidado com isso. Então, ao amar o mundo, as pessoas se conformam a ele. Ao se conformarem a ele, elas se rendem à vontade daquele que está por detrás do mundo. E ao se renderem, elas se tornam filhos da desobediência, como Paulo termina aí o versículo 2, dizendo que o príncipe da potestade do ar, ou o príncipe do poder do ar, e o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência, aqueles que adotam o mundo como a sua regra de vida, aqueles que se amoldam ao mundo, demonstram através da sua desobediência à palavra de Deus, que são escravos do mundo, escravos do diabo e, portanto, têm por pai o diabo. As Escrituras, meus irmãos, elas ensinam o princípio de que a filiação está totalmente conectada à obediência. Filiação está totalmente conectado à obediência. O que eu estou querendo dizer com isso? As Escrituras nos mostram que aquele a quem obedecemos se torna o nosso pai. Jesus discutiu isso com os fariseus em João 8:41. Em João 8:41, Jesus discutiu isso com os fariseus, quando os fariseus se recusaram a aceitar as obras que Jesus fazia, se recusaram a aceitar os sinais que Jesus fazia como Messias. E ali no Evangelho de João, capítulo 8:41, Jesus diz o seguinte para eles: e vós fazeis as obras de vosso pai, vós fazeis as obras de vosso pai. E lá no versículo 44, ele vai dizer quem é o pai desses homens que insistem em rejeitar as obras de Cristo e fazem a vontade daquele que é o dono deles. No verso 44 ele diz: vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ou seja, a filiação está totalmente conectada à obediência. Em outras palavras, diga-me a quem tu obedeces e eu te direi filho de quem tu és. Basicamente é esse princípio. Voltando aqui em Efésios, capítulo 2, esse ser humano, então, ele que está morto em suas transgressões e pecados, também é refém do mundo, refém do diabo. Mas também Paulo vai dizer que esse ser humano também está refém, está escravizado pela sua própria carne. Ele diz aí no versículo 3, ele diz: noutro tempo, todos nós vivíamos antes nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e da mente. Deixa-me ler novamente. No outro tempo, todos nós vivíamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e da mente. O que seria carne aqui? O que Paulo quer dizer quando ele usa essa palavra carne? A palavra carne, assim como a palavra mundo, aparece várias vezes no Novo Testamento. E ela também pode ter vários sentidos de acordo com o seu contexto. Carne, por exemplo, pode aparecer significando simplesmente o nosso corpo físico. Simplesmente o meu corpo, o seu corpo, esse corpo de carne que nós temos. Mas ela também pode significar descendência. Por exemplo, nós temos ali nas páginas do Novo Testamento a afirmação de que Jesus era descendente de Davi segundo a carne. Então, carne pode significar também descendência. Mas carne pode significar também a natureza pecaminosa do homem após a queda.
E é nesse sentido que Paulo usa carne aqui. A nossa natureza pecaminosa, essa natureza que não se sujeita à lei de Deus, essa natureza que é rebelde à palavra de Deus, essa natureza que não se curva diante da lei, diante dos mandamentos do Senhor, essa natureza que nos escraviza e nos torna condenados, e nos faz condenados. Então, é nesse sentido que Paulo usa carne aqui, a natureza pecaminosa do homem depois do pecado. Em Romanos 8:7, Paulo diz o seguinte: por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Ou seja, aqui Paulo nos mostra a carne como aquela natureza que é inimiga de Deus. Paulo nos mostra a carne como aquela que se rejeita a se submeter à vontade de Deus, e a carne como aquela que não tem a capacidade em si mesma de obedecer aos mandamentos do Senhor. Afinal de contas, como ele já nos ensinou, o ser humano sem Cristo está morto em seus delitos, em suas transgressões e em seus pecados. E como um morto é incapaz de fazer qualquer coisa, é incapaz de levantar a si mesmo, é incapaz de fazer qualquer bem a si mesmo, este morto em delitos e pecados não tem capacidade nenhuma de se sujeitar à lei de Deus por suas próprias forças. Em Gálatas capítulo 5, versículo 19, Paulo nos apresenta aquilo que a carne é capaz de produzir. O que a carne, o que a nossa natureza pecaminosa é capaz de produzir fora de Cristo, o que nós, fora de Cristo, antes de nos encontrarmos com Cristo, quais eram os frutos que nós tínhamos a capacidade de dar. Olha aí, Gálatas 5, versículo 19. Gálatas 5, versículo 19, ele diz o seguinte: as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonárias e coisas semelhantes a estas. Ou seja, isso é o que a carne pode produzir. Isso é o que uma pessoa pode produzir em seu estado natural, sem Cristo. O homem não se torna pecador, então, meus irmãos, quando ele comete um pecado. Ele comete um pecado porque ele é pecador por natureza. Ele é pecador por natureza. Então, o homem sem Cristo, ele vive na carne e não no espírito. Mas o que seria viver na carne? O que seria viver na carne? Viver na carne é adotar um estilo de vida que gira em torno da busca pela satisfação desenfreada dos seus desejos. Viver na carne é viver em busca de satisfação desenfreada dos seus próprios desejos. Ou seja, viver na carne é querer viver uma vida de liberdade absoluta. É querer viver uma vida sem limites, sem regras, sem normas, sem leis, sem mandamento e, consequentemente, viver uma vida sem Deus. Eu me lembro quando o Senhor Jesus disse que nos últimos dias alguns virão até ele e dirão: Senhor, em teu nome eu fiz isso, Senhor, em teu nome eu fiz aquilo. E o Senhor dirá a eles: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. A palavra iniquidade, anomia, significa simplesmente ausência de lei, ausência de lei. Quando o Senhor Jesus disse que aquelas pessoas eram praticantes da iniquidade, o Senhor Jesus estava dizendo a eles que eles disseram que eram súditos dele, mas viveram como se não tivessem recebido uma lei da parte do seu Senhor. Então, viver na carne é adotar um estilo de vida que está querendo viver uma liberdade plena, uma liberdade absoluta. E nós sabemos que, infelizmente, essa é uma característica clara da nossa sociedade nos nossos dias. As pessoas não querem se sujeitar às regras, as pessoas não se sujeitam aos mandamentos, as pessoas não se sujeitam às leis, elas não se sujeitam às normas e tampouco se sujeita à vontade e à palavra de Deus. Paulo usa aqui a palavra como, quando ele fala a respeito de desejos, ele usa uma palavra interessante aí que é epitomias. Epitomias. Essa palavra significa um desejo
incontrolável, que leva-nos a buscar sem limites a satisfação das nossas próprias vontades. Então Paulo diz que o homem sem Cristo, qualquer ser humano, antes de se encontrar com Cristo, ele é escravo da sua própria natureza, e essa escravidão da sua própria natureza leva ele a estar num estado de um desejo incontrolável que faz com que ele busque cada vez mais satisfazer os seus próprios desejos, e como ele disse aqui, os desejos da carne, e fazer a vontade da carne e da mente. O homem sem Cristo busca agradar sempre a si mesmo e nunca agradar a Deus. O que é interessante, meus irmãos, e triste ao mesmo tempo, é que a evidência que Paulo nos oferece aqui, de que as pessoas estão sem Cristo, é que elas estão vivendo para satisfazer todos os teus desejos. As pessoas estão fazendo exatamente aquilo que elas querem fazer. Quando uma pessoa está entregue aos seus desejos, aos desejos da sua carne, aos desejos da sua mente, quando uma pessoa está agindo, buscando uma liberdade absoluta e rejeitando se sujeitar às normas e às leis e ao próprio Deus, essa pessoa traz sobre si a evidência clara de que ela está vivendo uma vida carnal. Uma vida carnal. Ou seja, o homem sem Cristo está morto e sepultado no cemitério do pecado. Vive aos moldes do mundo, dominado pelo pai da mentira e é refém da sua própria natureza. Esse é o meu estado, esse é o seu estado sem Cristo. Esse é o estado de todos nós, seres humanos, sem Cristo. E Paulo não está falando aqui, meus irmãos, de um grupo específico de pessoas que estão nesse estado. Paulo não está falando aqui de um determinado país, de uma determinada cultura. Paulo está se referindo a toda a raça humana sem Cristo. Ele está demonstrando que toda a raça humana sem Cristo está debaixo do pecado e perdida, condenada pelos seus próprios pecados, escravizada pelo mundo, escravizada pelo diabo e, consequentemente, também escrava de si mesmo. Repare que Paulo começa no versículo 1 dizendo vocês, ou seja, ele fala para os seus leitores, vocês estavam mortos. Porém, quando ele chega no versículo 3, ele diz, todos nós também estávamos assim. Em outras palavras, Paulo se inclui no meio dessas pessoas que são escravas do diabo, do mundo, da sua própria natureza e que estão sem Cristo, mortos em suas transgressões e pecados. Todos sem Cristo estão mortos, inclusive Paulo fazia parte desse meio. Um teólogo chamado Wisby, ele diz que a única diferença entre mortos é o seu estado de decomposição. Em outras palavras, o Wisby estava nos dizendo, quando ele faz um comentário desse texto, é que todos sem Cristo estão mortos. E a única diferença que há entre uma pessoa e outra sem Cristo é o estado de decomposição em que ela se encontra, porque está entregue em suas transgressões e em seus pecados. Todos sem Cristo estão mortos e escravizados. Escravizados pelo mundo, pelo diabo e pela carne. Interessante destacar aqui que Paulo chama a atenção, parece que ele coloca uma sequência lógica no seu argumento, e ele mostra primeiramente mundo e o diabo, em terceiro lugar carne. Isso eu acredito que ele faz porque ele quer nos mostrar que a nossa natureza pecaminosa, ela gosta e se agrada em tudo aquilo que o mundo e o diabo têm a nos oferecer. Em outras palavras, nós, como seres humanos, pecadores que somos, abandonados sem Cristo, nós somos capazes de encontrar até mesmo prazer na escravidão ao mundo e na escravidão ao diabo. Isso porque o mundo e o diabo nos oferecem exatamente aquilo que a nossa própria natureza quer, aquilo que a nossa própria natureza deseja e ama. E aí Paulo termina o versículo 3 falando qual que é a consequência de ter uma vida morta em transgressões e pecados, ter uma vida escravizada ao mundo, que se molda ao sistema anticristão, anti-Deus, uma vida escravizada pelo diabo. A consequência de tudo isso, no final do versículo 3, ele diz,
como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. A consequência de uma vida sem Cristo é estar debaixo da ira de Deus. Estar debaixo da ira de Deus. Em outras palavras, Paulo diz que o ser humano é naturalmente pecaminoso, naturalmente condenado. Naturalmente pecador, naturalmente condenado. Sem Cristo, o ser humano está perdido. Então, meus irmãos e minhas irmãs, esse a quem Paulo descreve nesses 3 versículos, sou eu e é você. Sou eu e você quando nós estamos sem Cristo. E eu quero chamar a sua atenção porque no finalzinho do versículo 3 ele diz: éramos. Não estamos assim porque um dia nos encontramos com Cristo. E nós agora não estamos mais debaixo da ira de Deus. Não estamos mais mortos porque fomos ressuscitados. Não estamos mais escravos do mundo, do diabo e da nossa própria natureza. Através da obra redentora de Cristo, nós fomos ressuscitados e agora nós podemos servir a outro Senhor, que é o próprio Senhor, Jesus Cristo. Mas para você que me escuta aí, que me assiste do outro lado, para você que já teve um encontro com Cristo, assim como esses irmãos da carta de Éfeso, que Paulo escreve, eles já eram irmãos convertidos, já haviam recebido o Evangelho, mas Paulo mostra para eles o estado em que eles se encontravam antes de Cristo. Paulo mostra para eles quem eles são sem Cristo, para que eles nunca esqueçam de onde Cristo os tirou, para que eles nunca esqueçam como Cristo foi bondoso para com eles, como Cristo operou de forma maravilhosa na vida deles, e para que eles aprendam a sempre continuar andando com Cristo e nunca se afastarem dele, porque se afastarem deles, certamente voltarão para a escravidão do mundo, a escravidão do diabo e a escravidão da própria carne. Então você que é um cristão, um convertido em Cristo Jesus, isso é quem você era antes de Cristo. Nunca se esqueça de onde Cristo te tirou. Nunca se esqueça de onde Cristo te arrancou da escravidão, do mercado escravo do mundo, do diabo e da sua própria natureza. Mas eu quero também falar para você que me assiste aí, que ainda não teve um encontro com Cristo, que ainda está morto em seus delitos e pecados, que ainda está escravo do mundo, que ainda está escravo do diabo, que ainda está vivendo para satisfazer os desejos da sua própria carne, que ainda está refém da sua própria natureza. O que eu quero dizer para você é que existe uma ordem para arrependimento. Você não precisa permanecer escravo do mundo, escravo do diabo, escravo da sua própria carne. Arrependa-se do seu pecado e creia no Evangelho. Existe um cordeiro como sacrifício pela sua culpa. Você não precisa ficar debaixo da ira de Deus, você não precisa permanecer no meio daqueles que estão sob o domínio do príncipe da potestade do ar, você não precisa permanecer no meio daqueles sobre os quais a ira de Deus está repousando. Arrependa-se, há um cordeiro como sacrifício, há um Salvador pendurado na cruz do Calvário há 2000 anos atrás, que morreu para que nós pudéssemos ter acesso à paz com Deus, para que pudéssemos ser libertos desse mercado que nos escraviza, esse mercado mundano, esse mercado diabólico, esse mercado carnal. Se hoje ouvides a voz de Deus, meu irmão, minha irmã, você que me assiste aí, se hoje ouvides a voz de Deus, se você se vê, se identifica como esse que está morto em transgressões e pecados, como esse que vive para satisfazer a vontade do mundo, como esse que vive para satisfazer a vontade do diabo, como esse que vive para satisfazer as suas próprias vontades, se hoje ouvides a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Eu quero encerrar. No próximo domingo, nós falaremos de quem somos nós depois de Cristo. Hoje nós falamos quem nós somos sem Cristo. Mas no próximo domingo eu quero falar sobre quem nós somos depois que nos encontramos com Cristo. É como alguns pregadores dizem, o texto que nós trouxemos hoje
diz respeito às más notícias do Evangelho. E no domingo que vem eu quero trazer para você as boas notícias do Evangelho. Então você, meu irmão, que já converteu, já creu em Cristo Jesus, já foi salvo, esse texto serve para que você se lembre quem você era antes de conhecer a Cristo. E para você que não se converteu ainda a Cristo Jesus, esse texto serve para que você descubra e entenda quem você é sem Cristo Jesus e a posição perigosa que você está debaixo da ira de Deus. Vamos até o Senhor em oração. Eu gostaria de orar por todos nós. Senhor, obrigado por tua palavra, obrigado pela tua misericórdia, obrigado pela tua graça. Que o Senhor, a Deus, fale poderosamente aos corações desses irmãos, que aqueles que já são crentes em Ti, aqueles que já foram comprados pelo Teu sangue, eu quero te pedir, ó Deus, que eles nunca se esqueçam de onde o Senhor os tirou, que eles nunca se esqueçam quem eles eram sem Cristo e quem eles são se abandonarem, para onde eles voltarão se abandonarem o Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, a esses que ainda não creram em Ti, esses que ainda não se arrependeram, esses que ainda não foram ressuscitados da morte espiritual na qual se encontram, que o Senhor possa trabalhar de forma poderosa pelo Teu Espírito. Como a Tua palavra diz, a carne de nada aproveita, mas o Teu Espírito é quem vivifica mortos em transgressões e em pecados. Que o Senhor utilize essa palavra para ressuscitar mortos em delitos e pecados. E que a Tua palavra seja poderosa no coração deles e que eles voltem a viver pelo poder do Teu Espírito, assim como Ezequiel profetizou ali no vale de ossos secos. Que o Teu Espírito sopre sobre esse vale de ossos, os coloque de pé, produza fibras e carne e tendões e também gere vida novamente a eles, ó Deus. Faça isso para que Cristo seja glorificado, para que eles experimentem o poder da obra do Senhor através da cruz de Jesus Cristo e através do Teu Filho pregado no madeiro. Faça isso, Deus, para a Tua glória, em nome de Jesus, nosso Senhor e nosso Mestre. Amém. Quero te agradecer por ter me acompanhado até aqui. Pedir que você continue nos acompanhando, seja no Facebook, seja no YouTube. Pedir que você continue acessando aí o nosso conteúdo. Nós nos reunimos às terças-feiras, às 19h30, na rua Reis de Almeida, número 22, no bairro Minaslândia. Se você quiser mais informações sobre esse ministério, basta você colocar aí no seu comentário, nós faremos o possível para te responder com a maior agilidade possível. Que Deus te abençoe, nós nos vemos nos nossos próximos encontros. Forte abraço.